Boa noite, meu povo. Boa noite, minha gente. Eu vim aqui falar sobre a minha retrospectiva 2023. Falar deste ano abençoado, milagroso e maravilhoso. Falar de superação, né? Antes de concluir alguns detalhes desse ano, eu preciso voltar no ano de 89, né? Essa minha história não é um filme e também não é uma novela. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Então, meu povo, no final de 89 nasceu a minha irmã caçula. Pensa numa pessoa feliz. Era eu com duas bonecas, imaginando essa é da minha irmã e essa aqui é a minha. Lembro da cor da boneca, eu lembro de tudo. Eu tinha apenas 4 anos e 11 meses, né? Eu lembro dos detalhes da minha mãe saindo de casa para ir até o hospital. Lembro de um homem parando na nossa porta e levando ela junto com meu pai, né? Lembro até do chapéu que a pessoa, eu tenho lembranças que a pessoa usava um chapéu, aquele chapéu antigo, tipo Charlie Chaplin, né? Enfim, eu estou querendo fazer esse vídeo desde fevereiro deste ano, mas por questões emocionais, toda vez que eu pensava em fazer esse vídeo, eu já tinha vontade de chorar. E agora eu tô preparada, né? E então, a minha mãe vai pro hospital, né? Esse pessoal leva a minha mãe. 2 dias minha mãe volta, 2 dias após ela ter o bebê, ela volta, só que infelizmente ela não volta com o neném. A minha recordação é que minha mãe volta para casa com... Eu lembro de imagens da minha mãe trazendo não sei se era pano branco, eu lembro que parecia crueiro ou era fralda, né? Então, a minha mãe, eu questionava, mãe, cadê a minha irmã? Cadê a minha irmã? Eu lembro vagamente ela respondendo, ela ficou no hospital, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Então, passaram-se os dias, eu lembro que a minha mãe ficava chorando pelos cantos, eu lembro que meu pai chorava muito, ele tinha pesadelo, ele ouvia vozes, né? Ele já era alcoólatra, então nesses tempos ele só piorou, né? A minha mãe relata que ofereceram muita bebida para ele no dia da adoção, né? Essas pessoas, infelizmente, eles conseguiram, né? Aliciaram os meus pais, né? Enfim, passaram-se os dias e os meses. Eu escutava muito dos adultos, né? Eu cresci ouvindo as pessoas falar: foi roubada essa criança, mataram. Como também já existia nessa época tráfico de órgãos e tráfico humano, era o que mais a gente escutava, principalmente nas rádios. A gente ouvia muito história nas rádios sobre tráfico de órgão e tráfico humano. Aí pronto, eu já cresci pensando, então a minha irmã, ou ela pode estar morta, ou tirar os olhos dela e ela é uma criança cega. Então eu cresci ouvindo isso. Não, eu cresci, eu imaginava isso, né? Pelos fatos, pelas histórias que eu escutava, né? Passaram 2, 3 dias, meses, anos, e eu vim morar em São Paulo com 11 anos, com a minha tia, né? Eu lembro que eu passava nas ruas, eu via aquelas pessoas, aquelas crianças, aquelas jovens, eu ficava imaginando, será que a minha irmã tá aí no meio? Será que a minha irmã é uma dessas? Eu assistia novela, eu assistia filme, eu falei, será que a minha irmã é uma dessas? Será que é a minha irmã? Né? Então passaram mais anos, aí finalmente chegou o ano de 2016, eu voltava de um culto e eu comentei com uma amiga minha, Deus já fez muitas coisas na minha vida, fez muitas maravilhas, vou começar a orar para Deus, para que Ele possa trazer a minha irmã de volta. Então passou a quarta, eu fiz esse comentário na quarta, passou quarta, quinta, sexta, no sábado eu recebi a ligação do meu irmão lá do sertão da Paraíba. E o meu irmão falou, olha, adivinha quem apareceu? Eu falei, quem?
a nossa irmã tá viva, a nossa irmã apareceu. Eu falei, como assim? Nos ligaram aqui e passaram esse número. Aí eu falei, então deixa que eu vou ligar agora. Eu vou entrar em contato com essa pessoa e quero saber se isso é real. Peguei o número, liguei e falei assim, olha, eu moro em São Paulo e eu sou irmão do Edinaldo, ele que mora lá no sertão da Paraíba com a minha mãe. E eu quero saber, né, sobre essa história que vocês ligaram pra eles. Falaram que tem uma moça procurando a família biológica. Ela falou realmente é a sua irmã. Ela passou o nome dos meus pais. Realmente esses são os meus pais, né? E toda a história tinha fundamento ali e tudo se encaixava. Aí eu falei, então se a minha irmã, se vocês encontrarem a minha irmã, pelo amor de Deus, eu quero saber dela. Eu falei, é um trote. Deve ser algum criminoso querendo fazer um trote e iludir a gente, né? Iludir a minha família, né? Então, a moça falou assim, olha, ela não tem como entrar em contato com você fisicamente. Eu falei, então, eu quero ver minha irmã, moça. Final de semana que vem eu quero ter um encontro com ela. Eu falei, então, a sua irmã, o nome dela é tal, tal. Os nomes dos pais biológicos dela são esse. Ela sabe que vocês existem, que vocês têm irmão, que ela tem irmãos. E a irmã de vocês, ela se encontra na Europa. Pronto, quando ela falou aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a lembrar daquele passado, da adoção. Eu falei, eu não acredito, a minha irmã está viva. Eu comecei a chorar. Mas eu chorava no meio da rua, eu chorava. Aí eu já liguei pra uma amiga minha, eu falei, pelo amor de Deus, vem me pegar na rua, vem me pegar no ponto de ônibus. Eu achei que eu ia morrer. Eu tinha sentimento de morte, era um sentimento muito, muito, muito profundo. Eu falava, eu vou morrer. E não vou ter esse encontro com a minha irmã. Era tanto medo, era tanto medo daquela ligação. Quando eu recebi aquela ligação, era tanto medo, era um sentimento que não tinha explicação. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso, eu tô vivendo um sonho, mas eu tremia, mas eu chorava no meio da rua, as pessoas ficavam me olhando assim, sabe? Eu sem acreditar. É... Aí, quando eu cheguei em casa, com mais calma, né? Eu liguei pra mulher novamente, retornei a ligação. E essa mulher ligou pra essa suposta moça que se dizia minha irmã. Então, ela fez a ligação, né, com nós três. E eu comecei a fazer as perguntas pra mulher, porque a minha irmã, ela não fala português, né? Ela é francesa. E eu falava de um lado e a moça traduzia de um outro. Eu falava pra moça e a moça traduzia. Gente, aquilo ali pra mim era... Eu tava vivendo um sonho e aquilo ali não era comigo. Eu falei, não, isso não está acontecendo. Eu só chorava. E quando eu conto essa história, eu já começo a me emocionar. Porque assim, eu tô desde fevereiro tentando fazer esse vídeo. Foi muito, muito, muito difícil, porque toda vez que eu pensava em fazer esse vídeo, eu já tinha vontade de chorar. E hoje eu falei, eu vou conseguir fazer esse vídeo, porque o ano já está acabando. E eu tenho que contar esse meu testemunho antes da virada do ano, né? Desse acontecido, desse milagre, eu preciso contar. E tem que ser antes de findar o ano de 2023, né? Então, a gente se emocionou muito, a gente chorava muito no celular, né? Pelo telefone a gente chorava demais. Aí eu já fui, ela já passou a rede social dela, o WhatsApp, tudo. A gente começou a se falar, mandar fotos. E eu ainda não acreditava quando eu via aquelas fotos. Eu falava, não, eu acho que ela tá iludida, não é? Aí depois eu falava, não, aí deve ser ela. E aquela mistura de sentimento, né? E se passaram 2016, 17, aí eu falava, meu Deus, ela não vai voltar pra gente. Eu acho que agora que ela viu a família, viu as fotos, assim, ela falou assim, não, não é isso que eu procuro. Eu pensava várias coisas, né? Então, quando foi no ano de 2023, ela me mandou uma mensagem falando que estava decidida e preparada para conhecer a gente. Aí eu falei, eu ainda assim não acreditei muito, porque sempre que ela falava que vinha, nunca dava certo, né? Aí ela comprou a passagem e mandou. Aí eu falei, meu Deus, agora é real. Agora é real, é verdade, então eu vou reencontrar minha irmã, não acredito nisso, meu Deus. Aí já comecei a preparar a passagem da minha mãe, comprei a passagem da minha mãe pra minha mãe vir pra São Paulo, né, pra ter esse reencontro. Fala dessa história muito difícil, mas eu prometi que eu não ia chorar e eu não vou chorar.
porque eu já chorei demais, né? Durante esses últimos anos eu chorei demais. Ela veio em fevereiro, trouxe a minha mãe, levei a minha mãe e os meus irmãos todinho lá no aeroporto internacional de Guarulhos. Foi a cena mais linda. A gente chegou lá umas 3 horas antes do voo pousar, e eu acompanhei o voo pelo telão, né? E quando o portão se abriu, todo mundo apreensivo esperando as famílias. Ai, meu Deus, eu falo essa história, parece que eu tô vivenciando isso de novo. Quando o portão se abriu, que eu vi a minha irmã chegando, empurrando o carrinho dela com as malas e aquele vestido creme assim, ela já veio chorando, assim, eu não conseguia enxergar, porque assim, eu chorava demais. Eu paguei um fotógrafo para fazer os vídeos e fazer as fotos, né? E pra gente guardar de recordação e para ela poder levar para os pais dela, para ela ver, né? Para os pais dela ver que a gente também amava, a gente também queria ela, a gente também precisava também dela na nossa vida. Então mandamos os vídeos para eles também, gente, foi a coisa mais linda da minha vida. Eu quero falar para vocês que esse ano de 2023 trouxe o ano de 89. Eu já gravei uns 10 vídeos desse, toda vez, só hoje. Eu já gravei mais de 10 vídeos tentando falar contar essa história pra vocês, né? É uma história de superação, de fé e de milagre, né? Lembra que naquele dia lá que eu orei e 3 dias depois vi a resposta. Então, esse é o maior milagre do ano de 2023, né? E eu tenho pra falar pra vocês o que doeu para o Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito na minha vida. Gente, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês, como foi difícil fazer esse vídeo. Eu estou desde fevereiro pra gravar, mas eu não consigo. E assim, existe muitas mães, e essa história não é só minha, existe milhares e milhares de mães, né? Que infelizmente o que aconteceu com a minha irmã, infelizmente se trata de um tráfico humano, e ela não foi a única. Nessa época foram bebês em massa para Israel, para Europa, para os Estados Unidos, para vários países, né? E enfim, foi o ano mais feliz da minha vida. Eu peço para Deus força, né, para eu ter muita saúde e que algum dia eu possa voltar, ir até ela, conhecer a família dela, a família do coração dela, que a gente não tem nenhum tipo de rancor, de remorso, né? Infelizmente o meu pai não pôde vir ao reencontro, meu pai já falecido há mais de 27 anos. Quero dizer pra vocês que foi o encontro mais lindo da minha vida, que eu tenho vontade de algum dia fazer um vídeo, quem sabe até essa minha história virar um filme. Eu já assisti outros filmes, eu já assisti filmes que é parecido com a nossa história. E Leon, por exemplo, é um filme muito lindo, de um filho que reencontra a mãe depois de muitos e muitos anos também, depois de décadas, né? E ele conseguiu reencontrar a sua mãe através de um clique no Google, né? E assim, eu tenho muitos detalhes sobre esse nosso reencontro, a nossa despedida. Não tem como, senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito tenso, muito intenso. Talvez seja até um vídeo cansativo, as pessoas não vão conseguir chegar até o final, mas eu vou deixar também essa história no YouTube. Quero contar os detalhes, né? Falar da nossa despedida também. A despedida foi muito, muito, muito cruel. Foi uma despedida muito triste, assim. Mas, assim, eu me senti a pessoa mais realizada do mundo, né? Consegui trazer minha mãe para ter esse reencontro. Foi muito lindo. O reencontro dela, né? Com a minha mãe, o abraço das duas. Eu deixei minha mãe escondidinha no canto, porque ela achava que até então minha mãe ainda estava na Paraíba, mas minha mãe já estava ali esperando ela, né? E assim, eu me ajoelhei. Quando a minha irmã chegou, eu abracei ela, eu chorava muito, eu chorava, gritava, eu chorava. Eu me ajoelhei, levantei as mãos para o alto e agradeci muito a Deus por esse milagre. É isso aí, meu povo. Falta pouco tempo para chegar 2023.
Ops, 2024. Esse ano foi um ano maravilhoso, um ano abençoado. Muitas vezes eu questionei para Deus, meu Deus, será que a minha irmã nunca mais vai voltar aqui? Será que a minha irmã nunca mais vem? Comecei a fazer essas questões também. Principalmente quando a gente teve o nosso encontro virtual. Eu falei, mas Deus, eu pedi tanto para ela aparecer e ela, será que ela não vai mais querer visitar a gente? Gente, Deus, as coisas que Deus faz nas nossas vidas, Ele não faz nada pela metade. E é tudo no tempo dele, né? Ele esperou 26 anos para trazer ela, né, em um encontro virtual e mais um pouco para poder ter esse nosso reencontro físico, que foi só agora em 2023, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Essa é a minha história de vida, essa é a história da minha família, né? Espero que Deus possa proteger ela, abençoar ela, dar muita saúde, porque um dia ela possa voltar para conhecer a nossa cidade natal, que é a cidade onde ela nasceu. Infelizmente, a gente não teve condições de levar ela até lá, mas Deus um dia vai continuar a obra dele. É isso que eu acredito. Aqui são as fotos, eu tenho fotos dela, do filho dela, tenho as primeiras cartas, as cartas em francês que ela mandou para mim, para minha mãe. É isso aí, que vocês tenham um ano cheio de luz, tão abençoado quanto foi o meu ano de 2023. Eu peço para Deus que o ano de 2024 venha com tudo, venha com muitas bênçãos, não só para mim, mas para cada um de vocês. É isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Espero que se alguma mãe ver esse vídeo e se identificar com essa história, sabe que em algum lugar um filho seu procura por você também. Espero que algum filho, brasileiro ou não, que possa estar vendo essa minha história, entenda, conheça a sua verdadeira história, e perdoe, tente perdoar, sabe? Porque essa história não é só minha, isso aconteceu comigo lá no sertão da Paraíba, mas eu sei que, infelizmente, isso aconteceu, isso vem acontecendo no mundo inteiro, e eu acredito que até hoje isso acontece. Que o Senhor possa abençoar cada mãe, cada pai, cada família que um dia sonha com o reencontro de um filho que está desaparecido, tá certo? Fique com Deus e um feliz ano novo.